Hoje, a gente vai se aprofundar em um único versículo do Evangelho de João, um versículo super poderoso. A ideia aqui é usar alguns temas lá do Antigo Testamento que funcionam como chaves para a gente destravar um significado muito mais profundo no que está acontecendo ali. E o versículo é esse, um momento que parece simples, mas que na verdade é o ponto de virada de toda a história. É quando uma conversa particular entre Jesus e uma mulher samaritana num poço, de repente, se transforma num movimento público. A cidade inteira se levanta e começa a caminhar em direção a ele. E para a gente entender a profundidade disso, vamos usar o que os estudiosos chamam de chave hermenêutica. O nome parece complicado, né? Mas a ideia é bem simples. Pensa num tema ou numa imagem lá do Antigo Testamento que funciona como uma chave mesmo, sabe? Que abre a porta para a gente entender o que um texto do Novo Testamento realmente quer dizer. Então, o nosso caminho vai ser este. Primeiro, a gente vai olhar para a cena no poço. Depois, vamos usar 3 dessas chaves do Antigo Testamento para decifrar o que está acontecendo ali por baixo da superfície. E no final, a gente junta todas as peças para ter a visão completa. Bom, vamos lá, começando pela cena em si. A semente no poço. E é exatamente isso que acontece, né? A gente tem um momento em que uma revelação, uma conversa privada, se transforma em testemunho público. Uma pequena semente que é plantada e que de repente começa a germinar e se espalhar por uma cidade inteira. Certo, agora vamos para a nossa primeira chave. E ela tem tudo a ver com o lugar onde a história acontece, o poço. E isso aqui é fundamental, porque na Bíblia, um poço nunca é só um poço. Ele é um cenário carregado de significado, um símbolo muito forte. Se a gente voltar para o Antigo Testamento, vai perceber um padrão. O poço é o lugar clássico, quase um palco, para uma coisa bem específica, o noivado. É o lugar onde alianças super importantes, alianças que mudam o destino das pessoas e de nações inteiras, são firmadas. É só a gente lembrar das grandes histórias, né? Pensar em Isaac e Rebeca lá em Gênesis, ou Jacó e Raquel, que também é uma história de amor que começa num poço, e até Moisés e Zípora em Êxodo. O que todas essas histórias têm em comum? O encontro decisivo, o começo de tudo, acontece exatamente ao lado de um poço. Então, percebe o que está acontecendo? Não é uma coincidência. Ao escolher o poço como cenário, Jesus está se colocando numa posição muito específica, a do noivo. Ele está usando esse lugar simbólico para sinalizar que uma nova aliança está começando. E o mais incrível, uma aliança que inclui a todos, até mesmo os que eram vistos como excluídos. Muito bem, essa foi a primeira chave. Agora, vamos para a segunda, que a gente chamou de a nova fonte. Aqui, o nosso foco sai um pouco do poço como lugar e vai para aquilo que ele contém, a água e o que ela representa. Para entender isso, a gente precisa lembrar de uma profecia poderosa lá do livro de Ezequiel. Ele tem uma visão de águas que brotam de dentro do templo de Deus e essas águas fluem por mundo, levando cura e vida por onde passam. E aí que vem a grande sacada. Quando Jesus oferece água viva para a mulher samaritana, ele está se apresentando como o cumprimento daquela profecia. Ele está dizendo na prática, eu sou o verdadeiro templo. É de mim que agora flui a água que dá vida, e ela está disponível para todos. E essa ideia da água viva nos leva direto para a nossa terceira e última chave. Agora a gente vai entender por que o convite que essa mulher faz é tão poderoso a ponto de mobilizar uma cidade inteira. Olha só que detalhe espetacular. O convite que a mulher faz ao povo da cidade é: vinde e vede. São exatamente as mesmas palavras que o próprio Jesus usou lá no início do Evangelho de João para chamar seus primeiros discípulos. É um eco perfeito, uma repetição intencional. E esse eco não é por acaso. Ele sinaliza uma mudança teológica gigantesca. A busca pela verdade, pela presença de Deus, está deixando de ser sobre ir a um lugar sagrado, como uma montanha ou uma cidade. É isso. O foco sai completamente de um local, seja o Monte Gerizim para os samaritanos ou Jerusalém para os judeus, e se concentra totalmente em uma pessoa. A verdade agora não é um destino geográfico, e sim um encontro pessoal com Jesus. Então, agora que a gente passou por essas 3 chaves, vamos juntar tudo. Vamos montar esse quebra-cabeça e ver o quadro completo que elas revelam sobre João 4, versículo 30. Olha só como tudo se encaixa perfeitamente. O conceito antigo do encontro no poço é reinterpretado com Jesus como um noivo, resultando numa nova aliança. A ideia do templo como fonte é cumprida em Jesus, a fonte viva, e o resultado é que as nações vêm a ele. E a busca pela verdade em um lugar se transforma porque Jesus é a própria verdade,
e o convite passa a ser para um encontro pessoal. Então, a grande conclusão, a mensagem central que fica de tudo isso é realmente transformadora. A base de toda a busca espiritual mudou. Não se trata mais de encontrar o lugar certo, mas de encontrar a pessoa certa. E isso, claro, nos deixa com uma reflexão para levar adiante. Se a verdade é de fato uma pessoa e não um lugar, como é que isso muda a nossa própria busca hoje em dia? O que nós procuramos e onde nós procuramos? Fica aí a reflexão.